Na próxima quinta-feira, dia 17 de fevereiro, no Salão Ouro Negro, nós vamos ter a audiência pública que vai debater o 5G, a instalação do 5G aqui na cidade de Criciúma. Toda a região foi convidada para participar desse debate também. E você vai poder acompanhar o debate no YouTube da Câmara de Vereadores, youtube.com/Câmara Criciúma. É muito fácil acessar e a gente quer que você participe desse debate e participe de todas as ações aqui da Câmara de Vereadores. Solicito aos seus vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciando os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Leitura da carta de João, no capítulo 1, no versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há trevas. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 14 de 2 de 2022, expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 003/2022, de autoria do vereador Jair Alexandre. Projeto de Resolução, PR número 001-22 e PR 002-22, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 5622, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 5722, de autoria da vereadora Giovana Mundardo. Indicação número 5822, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 596022, de autoria da vereadora Giovana Mundardo. Requerimento 2022 e 2122, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 6222, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento número 2222, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 2322, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento 2422 e 2522, de autoria do vereador Márcio Darós. Requerimento número 2622, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento 2722, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento número 2822, de autoria do vereador Márcio Darós. Indicação 6322 até a 7222, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 2922, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 7322, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Indicação número 7422, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 3022, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 7522 e 7622, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 3122, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 32/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 3322, de autoria do vereador Obadia Benones. Indicação número 7722 e 7822, de autoria do vereador Obadias Benoni. Terminados os expedientes, passamos agora para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, gostaria de solicitar a dispensa de pareceres do PL 117/2021, da Comissão de Fiscalização, a dispensa de pareceres, esse projeto que trata da prevenção do câncer infantil sobre o Setembro Dourado. Em votação, a dispensa dos pareceres, os vereadores a favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Cedido ao vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de solicitar a inclusão da pauta do PL 117/2021 no dia de hoje. Em votação, a inclusão em pauta do PL 21 do vereador Paulo Ferrarese. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovada a inclusão, será incluída. Obrigado, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosenque. Presidente, a questão de ordem é para solicitar também a dispensa de parecer do PL 3821, que trata da Semana sobre o Autismo. Das comissões, agora eu não tenho bem certeza, mas passou na CCJ, já passou. Fiscalização? Em votação, a questão da inclusão, aliás, a dispensa de parecer do PL 38, vereador Manuel Rosenque. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Questão de ordem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem. Cedido ao vereador Manuel Rosenque. Gostaria então de solicitar aí a inclusão na pauta de hoje do PL 3821. Em votação, a inclusão na pauta do PL 38 do vereador Manuel Rosenque. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Vamos agora ao horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, quem nos assiste pela TV Câmara e nos acompanha pelo plenarinho. Desculpa, eu achei que a discussão fosse hoje, mas tudo bem, amanhã será igual, vereador. Então, aproveitando esse espaço, para aqui então compartilhar com os colegas, que nas últimas 2 semanas tive fazendo um acompanhamento, vi que outros colegas também fizeram o mesmo, estar ouvindo, conversando com os usuários de transportes públicos dentro dos terminais, onde no começo da manhã e no final da tarde há um grande fluxo e aquelas pessoas que não saem correndo dos ônibus para pegar um outro ônibus ou então saem rapidinho para ir para o seu trabalho, conseguiram ali conversar com a gente. E realmente, um dos itens de maior reclames é da falta de horários que foram alterados por conta da pandemia e hoje sabemos, né, que a vida está voltando ao seu normal, já está normal e pessoas com grande dificuldade. Já falei isso na semana passada, mas nesta sexta-feira estive no terminal do Pinheirinho, onde ali também presenciamos mais algumas situações, que inclusive já fizemos solicitação de indicação e observando hoje pelas redes sociais que alguns horários já foram alterados para os bairros da Vila Zulema, São Simão, eu acho que contempla aqui também o Hospital São João Batista, a linha Laranjinha e outros bairros que eu não lembro. Penso que aos poucos, né, a sensibilidade dos setores, né, dos órgãos competentes, DTT, a CTU e também o Conselho Municipal de Transportes, que tem se reuniu-se na semana passada, essa semana haverá uma nova reunião juntamente com o CDL e a SIC, para discutir essa demanda que é muito importante, de muitos horários que foram alterados e que precisam voltar ao normal. É isso, obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Boa tarde, senhora presidente e demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham, especialmente a todos vocês que aqui estão acompanhando os nossos trabalhos. Senhora presidente, o que me subo à tribuna é para dizer da importância, né? A importância que faz
uma competição como essa que está acontecendo no Balneário Rincão, ao que vai acontecer agora o Banana Bowl, que semana passada o vereador Nicola até tratou dessa matéria, mas veja que a nossa região está sendo contemplada com 2 grandes eventos internacionais. O Balneário Rincão, muito invejado por grande parte aí das cidades maiores, né, realiza talvez a maior competição, né, de beach tennis. E é uma alegria muito grande, porque os hotéis que estão sendo ocupados, por exemplo, é exatamente da cidade de Criciúma. Então as pessoas estão saindo de lá e vindo hospedar aqui, trazendo. Vê a importância que é a movimentação através do turismo, das competições. O Banana Bowl, na sua 52º torneio, campeonato, que é realizado também no Mampituba do período de 16 a 26 agora de fevereiro, coincidindo, inclusive, com a competição do beach tênis. Situações que nós já viemos tratando, na questão do Banana Bowl, né, da Copa Davis, aqui nessa tribuna, falando sobre a importância, a necessidade de estimular, incentivar e investir. Investir. Porque assim nós continuamos incentivando, apoiando essas pessoas que utilizam a cidade de Criciúma para fazer os grandes eventos. Lembrando que nós estaremos em mais de 40 países. A cidade de Criciúma, Balneário Rincão, estará sendo divulgado em mais de 40 países. Olha a importância que isso representa para nós. Precisamos falar na tribuna, precisamos dar todo apoio, incentivar e investir. Investir. E, é claro, isso demonstra o quanto o turismo da nossa região ele é fundamental em ser investido e criar um roteiro. Imagina, vou pegar essa população toda, essa comunidade todas que vão estar na nossa região e apresentar todo um roteiro turístico, mostrando as belezas, não só naturais, mas aquilo que nós temos para oferecer, inclusive a cidade de Criciúma, dentro da sua exploração de carvão, dentro daquilo, tudo que nós vimos os nossos antecessores passar. Então, é importante acreditar nisso, apostar nisso e incentivar a vinda das competições, o esporte em especial para a nossa região. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Declina com a palavra o vereador Miguel Pierini. O senhor tem o tempo do vereador Salésio Lima. Obrigado. Boa tarde, presidente, a toda a mesa, a todos os vereadores e a todos que nos assistem. Quero saudar e dar os parabéns à irmã Terezinha Bus, diretora financeira e vice-diretora do Hospital São José. E também dar os parabéns à Fabiola, aí, funcionária dessa casa, que tão bem nos atende. Já que estão falando em esporte, o Júlio Kaminski falou muito bem, e eu adoro esporte, todos os esportes eu gosto, mas tem um, ultimamente, que está me chamando muita atenção, que é o surf, que eu tive na Praia do Rosa uns 15 dias atrás, fiquei sentado lá em cima do morro e observando os surfistas. Virou surfista? E esse surfista, eles estavam mais ou menos uns 40 surfistas, e os surfistas, eles têm um pensamento bem correto e serve aqui para nós, para a nossa Câmara de Vereadores. Tendo 40, quando vem uma onda, que é a onda cobiçada por todos, eles se respeitam quem está à frente da onda para surfar. Então, quero deixar essa dica aqui para essa casa, tipo aquela que o passarinho trabalha, e o chupim vai lá e coloca o ovo dentro. Então, eu quero deixar só essa dica aí. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Eu vou falar, depois tu dá a palavra. Depois do Nico. Ele não usou aqui.
Senhora presidente, senhores vereadores, demais membros da mesa, vereadoras também, pessoas que nos acompanham na plenária. Eu subo essa tribuna, senhora presidente. Coincidentemente, eu estava vendo esta matéria para conversar, para falar aqui na tribuna esta semana, e coincidentemente hoje, ao abrir o Diário de Notícias, me deparei com uma reportagem que fala sobre o INSS. O INSS tem pessoas hoje, eu falo isso porque eu convivo com isso, com os funcionários que trabalham no Grupo Zanata, amigos meus que trabalham em outras empresas, que ficam pedindo esmola, porque eles vão marcar uma perícia. Primeiro tem dificuldade para marcar essa perícia, e depois de marcar a perícia leva 1 ano, às vezes. Existe um acordo do Ministério Público Federal de que a pessoa afastada por problema de saúde ou por um acidente de trabalho, ele tem que, no mínimo, o tempo que é necessário para fazer a perícia é de 30 dias. Isso não está sendo respeitado isso. As pessoas estão pedindo esmola, porque enquanto não são atendidos para fazer a perícia, ou quando fazem ainda, o resultado demora a vir. Acho que o vereador Kaminski, que trabalha na parte jurídica, acompanha muito isso no dia a dia, e é lamentável. É lamentável porque, segundo informação, o nosso INSS de Criciúma é o único que os trabalhadores ainda não votaram ativa normal. Os demais de Tubarão, todos já estão trabalhando. Inclusive, em Tubarão, eu tenho um amigo lá que comentou comigo, eu disse assim, vocês estão trabalhando normal? Sim, estamos trabalhando normal, sempre trabalhamos. E ele disse que, inclusive, o pessoal de Criciúma que trabalha, chamam eles daquilo que vocês já sabem, porque eles acham que eles não deveriam ter voltado a trabalhar. Então, é um órgão que é pago por nós, porque aquele servidor público ali, vocês sabem que é um servidor público que é pago por nós, e que deveria dar uma atenção especial, principalmente às pessoas com problema de saúde, no momento mais difícil da vida de cada um, de dar uma atenção especial, de resolver isso de imediato, para que a pessoa não fique sofrendo, e até porque se tiver algum problema, ele tem que ser resolvido, e esperar resultados ainda é complicado. Então, essa seria a minha fala, senhora presidente, e ver o que é que nós podemos realmente fazer para auxiliar, ou fazer um movimento, chamar a pessoa que administra o INSS de Criciúma aqui nesta casa, para ele pegar e passar para nós informações, o porquê disso. Pelo menos para nós ter uma ideia, porque nós desconhecemos o porquê, o motivo de demora tanto. Senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Arleuda Silveira. Você possui o tempo do vereador Márcio. Obrigado, vereador Márcio Darossi. Para pagar aquela cervejinha lá só, todo tempo. Senhora presidente e demais membros da mesa, muito boa tarde, boa noite. Demais colegas vereadores, vereadoras, público que aqui está e também pelos que nos acompanham pelas redes sociais. Na semana passada eu não pude participar de uma reunião que teve aqui, eu estava em Florianópolis, e o assunto é a sede da Câmara, que eu tenho acompanhado e tenho falado com alguns vereadores, que eu já era... Não é que eu sou contra uma nova sede, é que o momento, na minha opinião, não é o momento para se reinvestir quase 10 milhões, 8 milhões de reais numa sede nova para a Câmara. Repito, não é que eu sou contra, é que o momento, em virtude de toda essa pandemia, penso que não se deva investir este valor numa nova sede da Câmara, até porque nós aqui, todos os gabinetes têm uma estrutura suficiente, todas as condições dadas da mesa diretora o ano passado para todos os vereadores que solicitaram algum tipo de ação foi dado, inclusive o Wi-Fi em todos os gabinetes, inclusive. Toda a parte de reforma que foi solicitado por qualquer vereador Salésio, foi feito
nas condições tranquilas. O meu gabinete é muito bom para receber qualquer cidadão cristiumense sem problema nenhum. E me veio um filme, vereador Toninho, de 1999, quando aqui dessa mesma tribuna estávamos, eu e o senhor, o presidente era o vereador Adão da Silva, aliás, um dos melhores presidentes que a Câmara de Vereadores já teve. Hoje assessora o vereador Júlio Camis, uma pessoa inteligente, competente. E naquele momento a sede não saiu por uma questão política. Não sei se o vereador Toninho... E nós éramos favoráveis, naquela época, para fazer uma nova sede. Porque nós não estávamos nesse enrosco que estamos ainda no dia de hoje. Então, daqui para frente, vou me silenciar, até porque saiu uma matéria que eu estava na sessão, na reunião de segunda-feira, e eu não estava. Vou me manifestar contra, mas também, se for voto vencido, respeito os demais colegas vereadores que são favoráveis, até porque, para se fazer uma audiência pública, o vereador Zairo fez uma baita de uma audiência pública do Criciúma Prev, não sei se lembra, no teatro. Então não é questão de espaço para fazer audiência pública. Nós temos a SIC, que é parceira, CDL, Unesc, Zucre, SATIC, que tem espaço para se fazer audiência pública. E aí, vereador Paulo, esses 10 milhões que vai ser investido aproximadamente numa nova sede, aquele discurso do senhor de que aquela senhorinha, sua vizinha, cadeirante, que precisa de um exame, vereador Pierini, aquela parte do Hospital Santo Agostinho, falando com o prefeito para fazer um investimento naquele hospital, é um ponto de interrogação que eu deixo para os colegas vereadores fazerem os seus questionamentos. Vejo, com muita tranquilidade, o CI da FASC, que foi inaugurado na Mina do Mato quinta-feira, no qual quero cumprimentar o vereador Daniel Antunes pelo nome dado àquele excelente ambiente. Quantas novas creches poderiam ser feitas com esse valor? Ah, mas vem emenda de recurso de deputado estadual, mas é dinheiro público. Ah, mas vem emenda de recurso de deputado federal, mas é dinheiro público. Nós fizemos uma audiência pública, vereador Jair, no Salão Ouro Negro. O senhor é presidente da Comissão de Saúde na legislatura passada. Aliás, uma baita de uma audiência pública, tabela SUS. Os espaços nossos aqui, referendados, tanto para os funcionários que aqui estão muito bem alocados para, neste período de pandemia, que a gente consiga repensar essa situação. Mas, repito, o tempo é soberano para dizer se estamos certo ou errado. Vou me silenciar a partir de hoje, mas quero deixar claro até, porque muitas pessoas me procuraram para saber do meu posicionamento com relação à nova sede. Então, tenho conversado com alguns vereadores que eu pude conversar, com quem eu encontrei, sobre esse assunto, e com muita tranquilidade, mas muita tranquilidade, me coloco também à disposição para qualquer tipo de que a mesa diretora precise para que faça algum tipo de engajamento. O único bairro, vereador Márcio, que acho que não precisa mais nada é o seu da vereadora Giovana Zanetti, que lá está 100%, tá tudo. Mas os demais bairros aí estão precisando sempre vão precisar de coisa, de algum tipo de ação. Então, mas desejo, então, à mesa diretora muito sucesso nesse ano, nessa caminhada. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Hã? O teu voto? O teu tempo? Hã? Boa tarde, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui na Câmara e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Aí eu discordo do meu colega vereador Arleu, porque, na verdade, a minha região falta muita coisa, vereador Arleu. Principalmente o que clama o povo lá é pavimentação. E aí, nesta última sexta-feira, nós tivemos aí a alegria de o prefeito estar lá entregando mais uma obra de pavimentação para aquela região.
a Rua José Giassi, que são aproximadamente 4 quilômetros de extensão. Ali nós temos vários empreendedores, agrícolas, enfim. É uma rodovia, na verdade é uma rua, mas eu acredito que ela tem até uma extensão de rodovia por ser tão extensa, né? Ela vai ligar a rodovia Luiz Rosso à rodovia Jorge Lacerda. Então, essa via é importante para o desenvolvimento da região. A gente agradece ao prefeito. Na verdade, é um requerimento que eu fiz em 31 de outubro de 2017. Desde esta data, nós começamos uma ida a Florianópolis, conversando com a Casan, né, com a Roberta Mas, e buscando recursos, porque lá tem nesta estrada, nesta rua, nesta via, tem uma subestação de água da Casan. Então, nós buscamos esses recursos no governo do estado e agora fomos atendidos. Então, os recursos são de aproximadamente 6 milhões que vão ser investidos ali, que tem, então, este aporte do governo do estado para esta obra. Então, a gente agradece ao empenho do prefeito Clésio Salvário também, da ex-secretária Kátia, né, que me acompanhou muitas vezes a Florianópolis em busca desses recursos, até fazer o projeto, enfim, foi algo que demorou, mas com certeza agora a região agradece, os moradores agradecem, os agricultores e todos que passam naquela via. Então, para isso, de hoje, é esse agradecimento que eu tenho ao nosso prefeito Clésio Salvário pelo empenho de mais essa rua, mas ainda falta muita coisa. E olha que a gente postou lá nas redes sociais que vai sair, e aí tem o outro loteamento, que é o Sol Nascente, que também tem muitas casas e que o pessoal lá está comendo poeira faz tempo e que está nos cobrando, mas lá ainda tem mais um tempo para sair. São recursos de ordens diferentes, né? Então, a gente continua na luta. Obrigada. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Senhora presidente, nobres colegas, muito boa tarde, público que nos assiste tanto aqui quanto nas redes sociais. Eu quero destacar e estender desde já o convite a todos os colegas para participar da audiência pública que a gente vai ter na próxima quinta-feira no Salão Ouro Negro. O vereador Arleu destacava a importância do Salão Ouro Negro na audiência pública, e vai ser para a gente debater o 5G, mas ela vai acabar ampliando para toda a situação de telefonia. E por que eu digo isso? Porque já estão confirmados representantes da Vivo, da TIM e da Claro. E ontem eu fiz uma postagem para falar sobre a importância do 5G para a economia, para a comunicação, para a saúde, para a educação, e alguns comentários apareceram do tipo assim, 3G nem está funcionando, por que eu vou debater o 5G? E por que a gente tem que debater o 5G? Porque Criciúma tem uma das legislações mais restritivas para a instalação de antena do Brasil. Do Brasil. Isso dito pelas empresas, isso dito pela Anatel, isso dito pelo Conselho de Consumidores da Anatel. Então, debater a lei de antenas vai muito além de debater somente o 5G, mas debater a qualidade do serviço que pode ser prestado na cidade de Criciúma. Tenho recebido ligações, inclusive, da Associação Anti-Antena. Fui procurar ver se existia, esse negócio não existe. Mas a pessoa entrou em contato comigo dizendo que era anti-antena. Pessoa de Sara dizendo que era anti-antena. Não, venha na audiência pública, você está convidado a dar a sua manifestação também, será muito bem-vindo, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa desmistificar situações. A própria OMS já deixou claro que antena não causa câncer, a antena não vai causar a morte do passarinho, não vai deformar o pintinho. Então, a gente tem que mudar esse conceito aqui na nossa cidade, é o desenvolvimento da nossa cidade. É a economia da nossa cidade, vereador Toninho. A gente precisa mudar esse pensamento. É importantíssimo. Exatamente, o ex-vereador Ney Teixeira tinha esse pensamento, mas nós precisamos desmistificar, porque nós temos pesquisas do mundo inteiro que mostram que são mitos. Exatamente.
tem deputado estadual querendo vir na audiência pública, e a gente precisa sim debater esse assunto. Mais antenas não vai causar poluição visual, porque a antena do 5G, diferente da antena do 4G e do 3G, não é aquela estrutura metálica absurda. São antenas do tamanho de uma caixa de sapato e que vão estar no mobiliário urbano, vão estar em cima dos edifícios públicos, dos prédios privados também, das residenciais, dos comerciais, porque precisa de mais antenas para dar repetição. Então essa audiência pública vai ser boa para desmistificar a situação das antenas, desmistificar na mente do cidadão, a gente deixar registrado no YouTube da Câmara de Vereadores esse debate. A ACAT vai fazer isso, a Unifique, que ganhou o leilão para o Sul, vai estar presente, e os representantes das empresas também. Então, convidando todos os vereadores, quinta-feira, 19h, no Salão Ouro Negro, com representantes de toda a região. Vereadores de toda a região já estão confirmados também. Obrigado, presidente. Lembrando, vereadora, que a senhora tem 3 minutos e 30 segundos. Boa noite à mesa, o presidente Kaminsky agora, a todos os vereadores, ao público que nos assiste e a todos que nos dão a honra da sua presença aqui. Nós tivemos a honra, na sexta-feira, receber o nosso ex-promotor, Dr. Alex Cruz, hoje procurador de Justiça do Estado de Santa Catarina, e ele veio a essa casa para agradecer a todos os vereadores e a todo cidadão de Criciúma pelos 24 anos que ele passou como promotor de justiça nessa cidade, que ele foi muito bem recebido e que aqui ele passou os melhores anos de sua vida. Tanto ele se habituou com a cidade que ele está indo ser procurador de justiça, mas vai continuar com a residência aqui em Criciúma. E, na visita, ele colocou a importância de cada vereador, de cada vereadora da cidade, mostrando que o Poder Executivo, ele é um poder uno, que ele representa uma parcela de poder e uma parcela política, mas que nós aqui, cada vereador representa um lado político, um pensamento político, e que essa união de todos os vereadores é que faz com que a Câmara seja uma Câmara democrática. Então, ele fez algumas reflexões, agradeceu muito, disse que ama muito a nossa cidade e, mais uma vez, disse a todo criciumense que ele é grato pelos anos que passou na promotoria e pediu que eu passasse a todos os vereadores e também a todo criciumense essa mensagem de amor que ele sente à nossa cidade. Então é isso, nós desejamos, já desejei em nome de todos os vereadores, mas estou repassando, desejamos ao doutor Alex sucesso nessa nova caminhada que ele vai ter na justiça, e ele, para terminar, ficou muito feliz quando ele entrou aqui na Câmara de Vereadores e viu um poema dele na porta de entrada da sala da presidência, que ele fez há muitos anos em amor pela nossa cidade, e esse poema está ali na porta, então ele ficou muito feliz. Agradeceu também, ele foi agradecer o prefeito também, então estou repassando, disse para ele que eu iria fazer esse agradecimento dele, e eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo um bom trabalho aonde quer que ele esteja. Isso aí, então, é o recado do doutor Alex para todo o povo de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Boa tarde, mesa, senhora presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, quem nos acompanha pela rede social.
Eu, de certa maneira, fiquei preocupado quando o vereador Arleu se posicionou aqui a respeito da construção da Câmara. E com o seguinte aspecto, né, da tolerância e da intolerância que a gente vive nos dias de hoje, né? Quando aqueles que pensam diferentes são lacrados, são cancelados, porque apresentam uma ideia diferente. Nós estamos vivendo essa semana a comemoração de 100 anos da Semana da Arte Moderna no país. E eu escutando muito essa notícia, né? Isso faz um século. E naquela época o conservadorismo se refletia em grande parte das manifestações da cultura brasileira, onde o que era da Europa era bom e o que era do Brasil era uma mentalidade realmente colonial. E inovações na área da música, na área literária, Mário de Andrade, Villa-Lobos, Tarsila de Amaral, na pintura, contrastavam com essa mentalidade de aluguel, que principalmente o que acontecia na França era o que tinha validade. A oposição, então, a essa mentalidade colonial expressou-se em trabalhos artísticos, durante aquela semana, há 100 anos atrás. Eles preconizavam a liberdade de expressão. Hoje eles não podiam fazer essa semana aqui, porque é difícil você expressar a sua opinião, se ela for diferente, né? Aproximação com os temas da vida cotidiana, quer dizer, o que realmente está pegando? É a fome, a miséria, o desemprego, a inflação. Então, aproximar da fala própria do brasileiro a cultura e a arte. Então, que o centenário dessa Semana da Arte Moderna nos sirva de lição para manter viva a defesa desses mesmos princípios, né, como a liberdade de expressão, e que nos inspiremos também nela para continuar nos aproximando cada vez mais dos temas da vida cotidiana, né? Então, eu gostaria de pedir ao vereador que não fizesse silêncio, que continuasse a debater, né? Nós do PDT nós somos favoráveis à construção de uma sede própria, desde que não entre dinheiro novo. Quer dizer, se nós utilizarmos com inteligência no edital o imobilizado, na faixa de 2 milhões, a prestação mensal que essa casa gasta de aluguéis, não existe consultora no mundo que não aceite, né, esses ativos num bom contrato. Quer dizer, e dá para fazer de forma que a população ela vai receber bem pelo conforto, pelo espaço que ela vai ter. Então, pensar diferente e se expressar diferente é fundamental, né? Eu escrevi um texto meu, eu acho que vai dar para ler rapidinho. Então, com as redes sociais e com o advento das redes sociais e novas tecnologias, não tem dúvida, vieram inúmeros benefícios. Porém, com a polarização e radicalização que vieram em consequência, o debate de projetos e ideias foi substituído por ofensas, calúnias, fake news de toda ordem, talvez inviabilizando essa semana de 100 anos atrás nos dias de hoje. Fica a lição que é preciso ter tolerância com tudo e com todos. Só não devemos ser tolerantes com a intolerância, assim como fizeram aqueles artistas há 100 anos atrás. Eles não foram tolerantes com a intolerância que vinha da Europa. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde, senhora presidenta, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente, aqueles que também nos acompanham de maneira virtual. Senhora presidenta, na semana passada fiz alguns percursos com o transporte coletivo aqui da nossa cidade, com cartão emprestado, diga-se de passagem, que é importante dizer, né, que ainda não está podendo pagar o dinheiro. Mas, em especial, não andei com ônibus, porque já frequentei muitas vezes, sempre precisei do transporte coletivo, mas não fiz isso para me locomover somente, eu fiz para ouvir a população, que reivindicou. Vocês sabiam que tem bairro que só tem 2 horários? Às 6 da manhã, isso para o Fábio Silva, por exemplo, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Então, vereadores, não é só na quarta linha que tem muita coisa a melhorar, a cidade inteira tem muita coisa para melhorar, e eu vou além. Muito para além do transporte coletivo,
das rodovias, do binário, das coisas novas que a cidade tem construído, das praças, dos parques, discussão sobre cercar ou não cercar, a gente precisa fazer o que, inclusive, eu lembro bem que o governador cobrou o nosso prefeito. Qual é o projeto que vocês têm? No ano passado, a gente aprovou 200 milhões de empréstimo aos dia 20 de dezembro do ano passado. Nós aprovamos 200 milhões de empréstimo para revitalização e pavimentação de ruas. Era o que estava na justificativa, pelo menos. Veja, esse é somente o projeto que nós temos para Criciúma? Acho que há muito que avançar. Hoje mesmo, ao meio-dia, estava vendo assistência social, trabalhando com as pessoas em situação de rua. Qual é o projeto que a gente tem? Eu venho subindo essa tribuna há algum tempo, alguns meses, falando sobre o enfrentamento e os problemas que tem causado a questão dos imigrantes aqui em Criciúma. Como é que a gente tem enfrentado essa questão? A questão da fome, que muitos vereadores aqui sabem bem, que as pessoas batem nas nossas portas também. É para pedir o gás, é o leite, a quantidade de pessoas nas ruas. Esse é o projeto que a gente precisa para Criciúma. Muito para além de rodovia. É muito bom a gente poder falar de desenvolvimento. E a gente precisa falar disso. Mas aliado, inclusive, com esse momento que o Brasil vive. Com perdas de direitos, a miséria. Vocês sabiam que no ano passado, segundo a ONU Mulheres, foram 47 milhões de mulheres que entraram para a extrema miséria. É muita coisa. E são essas mulheres que estão fora do mercado de trabalho, fora da escola, cuidando dos filhos e se abdicando de viver em sociedade. Se abdicando de viver trabalhando, de se sustentar e, portanto, longe da autonomia financeira, longe daquilo que precisava ser a garantia dela, da sua independência e de não ficar vivendo sempre nessa situação. Por isso, faço aqui um chamado. Precisamos de projeto, um projeto de cidade comprometido com as pessoas, acima das ruas. Obrigada. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolas Martins. Senhora presidente, só fazendo uma pequena retificação na fala da vereadora Giovana, porque no projeto do Executivo 145, que se transformou em lei 80.061, são 100 milhões e não 200 milhões aprovados na sessão do final do ano passado. Ok. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Presidente, muito boa tarde, boa noite, né? Bom final de noite, bom final de tarde a todos nós, vereadores, vereadoras. Faço uso dos microfones desta casa nessa oportunidade para falar sobre o kit Celesc. Eu não imaginaria que ganharia uma proporção tão relevante como ganhou. Recebi muitas ligações, inclusive de vereadores do estado, do nosso estado, claro, mas da região do Oeste, se preocupando e apresentando também algumas demandas. Então, eu estou aqui como prestando contas à população, que nós protocolamos um requerimento na semana passada para a Celesc. Vereador Kaminski, eu viajei a Florianópolis na quinta-feira, estive com o diretor comercial Gilberto Odilon, trocamos uma ideia sobre o projeto, sobre a ideia, fui muito bem recebido. A equipe técnica da Celesc já está providenciando, analisando a situação diante das possibilidades que a Celesc tem. Imediatamente, nós já fizemos contato com a Casa Civil. Estava falando com o vereador Salésio hoje à tarde, o secretário da Casa Civil, o Heron, nos recebeu muito bem, vereador Releu, muito bem. A gente apresentou a ele essa proposta, essa demanda. Muitas vezes essa demanda é filtrada e não chega neles. Essa é a justificativa. Muitos deles não sabiam, de fato, né, o que Celesc e tal, por quê, blá, blá, blá. Enfim. A equipe técnica, também da Casa Civil do governo, Carlos Moisés, estará analisando também essa situação. Não obstante disso, a gente vai cavando, e a gente encontra a pessoa certa para falar também. Fui cavando, sabe com quem consertei? Naquela mesma noite, governador Carlos Moisés. Qual que era a pauta? Kit Celesc. Falei com o governador por aproximadamente 25 minutos na Casa Agronômica, coloquei para ele a minha preocupação,
mostrei para ele as demandas que têm surgido no meu gabinete e também dos senhores aqui, que sempre aparecem, as demandas de outros municípios também. O governador Carlos Moisés imediatamente já fez contato com um dos seus assessores e já está também analisando essa situação, já é um salto para a gente. A ideia é fazer com que a Celesc crie uma situação para ajudar as famílias de baixa renda e o governo estadual, e agora já está entrando também em pauta o governo federal, crie um subsídio para ajudar essas famílias carentes. Estou indo a Brasília, quero conversar depois com a mesa diretora sobre essa questão, porque nós vamos levar essa pauta lá para o Ministério de Minas e Energia para trabalhar isso lá também, porque é uma pauta que merece destaque. Criamos, então, vereador Nicola, um baixo-assinado no nosso perfil, do nosso Instagram, na nossa rede social, para que a população venha participar. Eu falei isso com o governador, nós estamos criando uma baixo-assinado, já tem algumas pessoas que já foram lá, então você que está me assistindo, você cidadão, tem que mostrar força. Vai lá no meu Instagram, acesse lá o link na bio e deixe lá, faz a sua assinatura digital lá, que nós precisamos disso para mostrar mais força ainda, tanto para a Celesc como para o governo estadual, e vou levar lá para o governo federal também. Obrigado, por hoje é só, teria mais um assunto para tratar com os senhores, mas amanhã estou de volta aqui nessa tribuna. Obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrares. Gente, é muito gelado aqui. Muito gelado, muito frio. Quero cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao todo o público presente, a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Senhores vereadores, eu vim nessa tribuna aqui para agradecer ao secretário de Educação, prefeito municipal, e dar os parabéns à direção da escola, Marcílio Dias, a Cris, todos os pais que lá compõem a diretoria, professores, todos os profissionais, pelas obras que vem recebendo, vereadores, a escola Marcílio Dias. A subestação de energia, refeitório, sala make, uma melhoria muito boa. Foi estabelecido algumas melhorias na cobertura, que desde 2009, quando foi construída aquela escola, chovia dentro. Então, ficamos muito orgulhosos e felizes por a escola Marcílio Dias estar recebendo essas melhorias. Olhar, acho que aquela escola 3 anos atrás, 2 anos atrás, que nós vivíamos reclamando aqui nessa tribuna, e sabemos quanto vai ser importante, vereadora Roseli, dessas melhorias, que pode instalar o ar-condicionado, com a subestação de energia que está sendo instalado, vai dar mais tranquilidade, as crianças vão aprender muito mais. Esse é o agradecimento que faço, e parabéns à Cris, a toda a equipe lá, pela direção da Escola Marcílio Dias. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste no plenário e através das redes sociais. Eu subo nessa tribuna, senhora presidente, para falar sobre a falta de água que se arrasta já por muito tempo na região ali da Grande Ana Maria. É de conhecimento da grande maioria aqui que semana passada a gente teve um problema na região carbonífera, um problema com uma adutora que acabou dando problema, e ficou aí a cidade em torno de 3 dias sem água. Fato. Na sexta-feira pela manhã, começou a chegar água em algumas ruas ali no bairro Ana Maria, e, repito, em algumas ruas. Mas alguns moradores já estavam foi na quarta de madrugada, quarta, quinta, sexta-feira, já ia para o 3º dia sem água. Aí começa a bater um desespero.
começou os grupos de WhatsApp, começaram a bombar, e aí, vai voltar a água, não vai voltar? E a Casan informando que voltaria a água na sexta-feira. Então o que eu fiz? Fui até a Casan e conversei com o engenheiro Jason Speck, que me explicou que o alto consumo acabou não deixando que o reservatório pudesse entregar água para toda a cidade. E falou que no sábado toda a cidade já receberia água na torneira. Realmente isso aconteceu no sábado, as pessoas receberam água nas suas torneiras. Só que o que ocorre na região da Grande Ana Maria, quando eu falo Grande Ana Maria, Girassóis, Vida Nova, Ana Maria ali, o pessoal ali já está sofrendo com um problema crônico. Toda semana tem problema de falta d'água. Toda semana. E eu estava vendo aqui que existe sim algum recurso para ser aplicado. São 24,8 milhões na construção de uma nova adutora, cujas as obras já iniciaram em 2021 e trata-se da segunda maior obra de sistema de abastecimento em execução atualmente em Santa Catarina. Existe esse projeto para fazer uma nova adutora e nós temos esperança que isso venha resolver a nossa situação. Porque não dá para ficar desse jeito. Eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e eu fiquei espantado. O pessoal realmente reclamando, indignado com a forma que a Casan tem prestado serviço na nossa cidade. Então, há uma necessidade que haja um alinhamento. Espero que essas obras venham resolver, sim, a situação, principalmente ali na região da Grande Ana Maria, mas outros bairros também reclamaram da falta d'água. A população ela paga pelo serviço e ela deseja receber um serviço de qualidade. Isso é o mínimo. Paga, quer receber um serviço de qualidade. Então a gente vai continuar cobrando e espero que isso se resolva. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Jair Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Respeito a opinião de cada um dos senhores vereadores, vereadoras, e tenho a minha, e tenho essa convicção, e quero elogiar aqui a mesa diretora, pelo projeto que há de construir a sede do Poder Legislativo, que é tão importante, não é menos importante o Poder Legislativo do que o Poder Executivo, o Poder Judiciário. Até então, porque em 2017, quando o prefeito Clécio Alvar assumiu a prefeitura, ele assumiu sem casa. E a primeira preocupação do prefeito foi justamente restaurar o prédio atual da prefeitura para que pudesse concentrar todos os serviços ali e dar um bom atendimento à população, como hoje nós vemos. A dificuldade que nós temos aqui nesse prédio, senhora presidente, todos vocês sabem, com relação ao estacionamento. Conforme você chega aqui, você não tem nem lugar para estacionar o seu carro. Você tem dificuldade aqui com relação à visitação de pessoas. Hoje, a galeria aí cabe o quê? 30 pessoas? Né? E como é que a gente quer fazer um trabalho de divulgação, chamar a comunidade para que possa ver a sessão plenária aqui da Câmara, se não tem uma estrutura legal que possa... Até porque nós não temos nem acessibilidade, né? O bombeiro não autoriza aqui. Então, nós temos várias dificuldades aqui, eu até anotei, problema com mobilidade urbana, dificuldade aqui, conforme for o horário aqui, vereador Tonício, se a sessão termina antes das 6, que geralmente não termina, mas se terminar, nós temos dificuldade aqui de sair, né? Então, eu creio que o seu projeto, o projeto da mesa diretora está correto, acho que temos que fazer um planejamento, fazer um orçamento.
a saúde, ninguém vai tirar dinheiro da saúde, ninguém vai tirar dinheiro da educação, né? Ninguém vai tirar. Nós temos que continuar fazendo a nossa parte, fiscalizar, e com certeza o prefeito não vai tirar dinheiro da saúde nem da educação para aplicar na construção dessa casa. Mas é necessário que se faça uma construção, até porque nós temos... Querido, eu só tenho 35 segundos. Eu tenho que concluir aqui, vereador. Até porque a estrutura que nós temos de aluguel aqui, quanto que nós gastamos de aluguel por mês? Se colocar desde o tempo que essa casa está aqui, se fosse colocar o dinheiro que foi gasto em aluguel, já teria construído não só uma, mas teria construído umas 10 casas, pelo volume que foi pago em aluguel. E todos nós nos sentimos inseguros. Converse com alguém que não tem uma moradia, ele se sente inseguro, essa casa também se sente segura. Então, estou aqui elogiando e parabéns à mesa diretora, conta com o meu apoio aí para esse projeto de construir a nossa casa. Terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Quarta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 5622, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Limpeza da área verde do loteamento Girassol. Indicação 5722, autora vereadora Giovana Mondardo. Melhorias na parte sem asfaltamento da rua Líbero João da Silva, bairro Verdinho. Indicação 58/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Implantação de uma área de lazer pública na praça no bairro São Simão. Indicação 59/22, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Melhorias na rua Nova Paraná, bairro São Sebastião. Indicação 60/22, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Substituição de lâmpadas do poste de iluminação pública na rua Bahia de Fronte, ao imóvel número 160, no bairro Próspera. Requerimento 20/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando se há profissional ou profissional psicólogo que compõe a equipe técnica da Unidade de Pronto Atendimento UPA e, se não, se é possível a inserção deste profissional na referida equipe. Justifique em caso negativo. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Manuel Rosengue. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente que está nos acompanhando também pelas redes sociais, muito boa noite. Então, esse requerimento, ele se dá em virtude de haver aí um grande número de atendimentos realizados, né? Ultimamente a gente percebe isso diariamente, e muitas vezes isso impede, dificulta também que as questões subjetivas envolvidas em cada processo de adoecimento sejam percebidas. Por outro lado, o psicólogo também ele é importante para o acolhimento humanizado, para oferecer informação adequada também. A psicoeducação é outro aspecto muito importante nesses momentos, e o cuidado com o aspecto emocional, não só do paciente, mas também do familiar que o acompanha. Muitas vezes são pais, cuidadores, né, responsáveis, aflitos ali com o que está, angustiados, né, pelo adoecimento do filho. E um outro aspecto também não menos importante, a equipe também precisa de um apoio, né, de um amparo psicoemocional. Por isso o requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, acho interessante o requerimento do colega vereador Manuel Rosengue, mas sabemos que a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, são unidades de urgência e emergência. No caso, para atenção primária, né? As situações de urgência e emergência. E aí eu gostaria de saber do colega de que sentido ele vê a necessidade de um profissional psicólogo numa unidade dessa, né? Porque sabemos que as UPAs elas são administradas por uma OS, por uma organização social, como também será a que vai administrar a UPA do Rio Maina. E também pergunto ao colega se ele sabe quantos pacientes estão na filas ainda aguardando por um atendimento psicológico. Então eu acho que na ponta, nas unidades de saúde, há sim um atendimento, eu não diria precário nem deficitário, porque estamos com falta de profissionais. Imaginamos que agora, com o chamamento deste concurso, que foi homologado no dia 8, o nome dos aprovados, em que ali a Secretaria de Saúde está se esmerando, encaminhando ao RH geral para chamamento desses profissionais. Mas lembrando ao colega que ainda existe mais de 2.000 pessoas esperando atendimento psicológico nas unidades de saúde, nos bairros, nas 48 unidades. E aí eu não vejo a necessidade de um psicólogo na unidade de pronto atendimento. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 21-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa qual a política pública voltada às pessoas moradoras em situação de rua no município. Qual a situação hoje em Criciúma, número e perfil das pessoas moradoras em situação de rua? Como se dá a abordagem aos moradores e às pessoas em situação de rua? Qual a formação do profissional que o faz? Qual o encaminhamento dado como resultado da abordagem à pessoa moradora ou em situação de rua? Existe um cadastro dos endereços e locais em que são mais frequentemente encontradas essas pessoas? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, Manuel Rosengue. Está acontecendo, né? Então, presidente, esse pessoal aqui pega pesado, né? Então, presidente, eu outro dia estava acompanhando de longe uma abordagem do pessoal da Secretaria de Ação Social e a uns moradores de rua, em um determinado local da cidade. E depois da abordagem, eu pude perceber que as pessoas, assim que o pessoal saiu, voltaram para o mesmo lugar. E aí eu fui perguntar para eles se eles haviam recebido tido algum encaminhamento, algum tipo de... Não, a resposta foi não. Na verdade, é que segundo eles, o pessoal alegou que o pessoal do local, o dono do local ali, estava incomodado com a presença deles. Então eu fiquei pensando, política pública, né, vai além de ações, de soluções simples para problemas tão complexos. Por isso o requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Vereador Manuel, nobres colegas, pertinente o requerimento, inclusive faz alguns desses questionamentos eu fiz recentemente ao secretário Bruno sobre essa pauta, porque acompanhando as redes sociais
da Secretaria de Assistência Social, do próprio secretário Bruno, da DUD, que atua diretamente na Secretaria de Assistência Social, a gente vê que há um trabalho, um envolvimento da Secretaria nesse assunto. Por isso, inclusive, presidente, eu queria sugerir à mesa, pode utilizar aquela tribuna livre da qual eu estou responsável, mas, enfim, existe a possibilidade de trazer um dia o secretário Bruno, porque eu percebo que esse questionamento não é somente do vereador Manuel, mas de praticamente todos os vereadores e da sociedade que questiona sobre esse assunto, trazer o secretário Bruno aqui na casa para falar sobre esse assunto dos moradores de rua em específico. Acho que é um tema bastante pertinente, que nós temos que trabalhar, vereador Salésio, que é bastante próximo também ao secretário Bruno, que a gente possa fazer esse movimento e mostrar para os vereadores e para a cidade o que está sendo feito. A parte ao vereador Obadias. Vereador Nicola, parabenizar aqui, cumprimentar o vereador Manuel Rosengue pela preposição, por trazer esse debate para essa casa, porque a gente sabe, nós percebemos, eu trabalho com pessoas, sou pastor também, com o pastor Jair, a gente sabe o quanto tem de gente que moradores de rua aqui na cidade de Criciúma. Políticas públicas precisam ser construídas, o debate é importante, e eu quero cumprimentar o vereador Nicola, por também propor aqui a vinda do secretário Bruno, não só para esse debate, para trazer uma ideia do que está acontecendo com os moradores de rua, mas também uma ação, mostrar para a gente as ações sociais que estão disponíveis aqui no nosso município. Obrigado, viu? Obrigado, vereador Obadias. Obrigado, presidente. Com a palavra, o requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Garós. Boa tarde, senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores e ao público que nos assiste. Então, essa é uma situação que nos últimos tempos a gente tem procurado muito o secretário Bruno, porque a nossa região ali do bairro São Luís está passando por uma dificuldade muito grande com a quantidade de moradores de rua. Então, nessas abordagens, foi verificado que a maioria desse pessoal são novos na cidade, estão vindo para cá e estão nos trazendo muito aborrecimento. Sim, são os pais muito preocupados com as crianças, agora com as voltas das aulas. Eles se encontram em grupos de 15, 20 pessoas. E assim, tanto emprego que tem na nossa cidade, tantas empresas aí que acabam nos oferecendo vaga. Vocês têm acompanhado na própria coleta de lixo a dificuldade que nós estamos passando na cidade, porque o emprego está ali e não conseguimos preencher essas vagas. Eu acho que a parte da polícia também acaba ficando prejudicada, porque esses pequenos furtos que eles acabam cometendo, esse pessoal, se deslocam até a delegacia e infelizmente não tem muito o que fazer. E eles acabam voltando e é o mesmo trabalho que o secretário Bruno, o pessoal da abordagem de rua também acaba fazendo. Então, a gente está acompanhando ali. Já me procuraram alguns empresários se oferecendo em pagar a passagem de volta para eles voltarem a destino deles. Isso é uma situação que até é complicado por questão de próprias leis e algumas coisas. E se eles vão, se eles querem também, porque não pode ser obrigado. Mas realmente, vereador Manuel, isso é um assunto que realmente tem que ser tratado nessa casa com muita responsabilidade e também não dá para esperar muito não, gente, porque assim como o Bruno passou para a gente, nós temos quase 200 moradores nessa situação. Então, realmente, temos que ver com carinho se uma política pública voltada a essa área e que acabe resolvendo realmente essa situação. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Parabéns, vereador Manuel Rosengue, pelo requerimento. Eu acredito que é um tema importantíssimo, até porque se trata de seres humanos. Às vezes a gente olha para aquelas pessoas naquela situação
e a gente não pensa que talvez poderia ser um de nós. É verdade que tem bastante emprego na nossa cidade, mas quando uma pessoa adentra o uso de drogas, vai lá falar para ele que tem emprego. Difícil. E aí realmente a gente tem que pensar em políticas públicas para realmente resolver esse problema. E aí eu concordo realmente com o vereador Manuel Rosengue que precisa ter sim uma abordagem técnica, alguém que conheça, alguém que encaminhe, tem que ter um trabalho bem feito nisso. Eu cito o exemplo do pastor Luiz Henrique, que recebeu título de cidadão honorário. O pastor Luiz Henrique estava numa situação de rua e alguém acolheu, alguém levou para sua casa. Foi uma situação diferente, levou para sua casa, acolheu e hoje é uma pessoa relevante na nossa cidade. E assim, a assistência social do município também tem que olhar para aquelas pessoas como se fosse ouro no lixo. Está ali naquela situação, peraí, mas ali tem... Se for fazer um levantamento, ali pode ter um advogado, ali pode ter um médico, ali pode ter um contador, ali tem um ser humano. Então precisa ser olhado com sensibilidade. Parabéns, vereador Manuel Rosengue. Cedo à parte. Vereador Juarez, acabei de conversar com o secretário Bruno Ferreira, ele já confirma a presença na terça-feira que vem, dia 22, na casa para falar sobre esse assunto na tribuna livre, que pode ser usada a minha, presidente, se for possível. Inclusive, há uma necessidade que a gente alinhe essas questões com as igrejas, pastor Jair. Porque tem um pessoal fazendo uma distribuição de marmitas, fazendo até um belo trabalho, porque a igreja tem esse posicionamento de levar, né, um alimento para as pessoas que estão nessa situação. E às vezes entram em alguma dificuldade com os empresários. E eu acho que há uma necessidade de um alinhamento para que todo mundo faça um trabalho que seja bom para todos, né? Então, talvez incluir, sei lá, de repente o próprio secretário Bruno chamar os pastores que são envolvidos com essa causa para trazer um alinhamento. Era isso. O requerimento continua em discussão, com a palavra o vereador Jair Alexandre. Lembrando que primeiro temos que ver se a tribuna livre vai estar livre, né? Vai estar livre na terça-feira ou se já tem um pré-agendamento. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, primeiro parabenizar o vereador Manuel Rosengue por esse requerimento. Realmente é um problema sério, não só em Criciúma, mas no Brasil inteiro. Eu acho que temos que fazer uma separação entre aqueles que estão na rua, famílias, e aqueles que são dependentes químicos, né? Nós temos várias casas aqui dentro de Criciúma, na região, de recuperação, e a maioria dessas pessoas que estão na rua, eles furtam, sim, mas não ficam nessas casas. Ficam um período, daqui a pouco estão na rua novamente. É um problema sério, porque a maioria deles não querem. Eu sou a favor de uma internação compulsória, porque tem algumas pessoas que realmente a família, até a própria família, autoriza, até o próprio com atestado de psiquiatra. O psiquiatra dá um atestado, um laudo, e leva aquela pessoa, como nós temos aqui judicialmente. Pode ser feito. Judicialmente pode ser feito, né? Tem autorização da família, com o laudo do psiquiatra, pode ser feito. Como tem aqui em Sara, já tem uma casa onde tem levado as pessoas com autorização da família, com laudo, e tem ido muito bem ali na recuperação, né? É um regime fechado, né? Para que essas pessoas possam se libertar desse mundo. Mas aquelas famílias, e aí eu venho com o olhar do vereador Juarez aqui, você encontra famílias, você encontra ali uma esposa, filhos. Tem sim a casa de passagem no município, que recolhe ali as pessoas até o período delas estarem empregadas. Realmente tem emprego em Criciúma. Tem bastante emprego em Criciúma, né? E boa parte dessas pessoas ficam ali um bom tempo, tem um período para ficar, recebem ali
o acolhimento, recebem ali o atendimento, assistência social, psicólogo que tem ali, recebem, tem um café, tem um almoço, tem a janta, mas eles têm que procurar emprego, não pode ficar por ali, né? Depois tem até a pernoite deles lá, o colchão, pode tomar um banho. Isso é dignidade ao ser humano, né? Isso é dignidade. Agora, você encontra a maioria, boa parte desses moradores de rua, vereador Juarez, são dependentes químicos. Você citou aqui um pastor que se recuperou, porque teve a oportunidade. E eles estão tendo a oportunidade. Mas o ser humano tem o livre-arbítrio. Ele tem opção de escolha. Se ele quiser continuar morando na rua, ele vai continuar morando na rua. O ser humano, ele precisa de oportunidade. E essas oportunidades estão sendo dadas a essas pessoas para mudar de vida. Mas, infelizmente, e aí tornam a falar, os vícios prendem essas pessoas, né? Eles chegam a furtar sua própria mãe, seu próprio pai, eles furtam o seu próprio irmão, biologicamente falando, né? Para poder sustentar o vício. O vício é algo terrível, né? Por isso que, às vezes, eu concordo nesse processo de internação compulsória, né? Levá-los para um lugar onde possam se recuperar, né? Creio que a vinda do secretário Bruno aqui vai ser muito importante, até para a gente questionar muitas coisas em relação à Secretaria Social do nosso município, se tratando destes moradores de rua, essa abordagem. Vi também abordagem de gente ali no social. Quem que pode abordar, se não tem que ser um assistente social ou um psicólogo ali? Não é qualquer pessoa que vai abordar essas pessoas na rua, né? Então, até as pessoas se sentem um pouco inseguras, mas isso a gente vai ter na semana, se assim permitir, a tribuna se tornar livre semana que vem. É isso, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Lembrando que no dia 22 a tribuna está realmente livre, já foi verificada. Se o vereador Nicola quiser, pode fazer o pedido que será atendido pela secretaria. Senhora presidente, colegas vereadores, só gostaria de confirmar com o vereador o requerimento de cunho social, né? Não de cunho saúde, apenas de cunho social. Beleza. Senão daria uma outra discussão. Observamos, senhora presidente e senhor vereador, que quando andamos pela cidade, seja caminhando, seja de carro, a gente observa realmente várias pessoas, mulheres com crianças no colo, homens, muitos homens, com aquele cartaz, com aquela mensagem, né? E normalmente, e todas as vezes, quando a gente aborda, que a gente depara com essas pessoas, a gente já logo pergunta: você já foi ao Centro Pop? O que é o Centro Pop? Quando dá tempo, a gente até para informar o endereço, como funciona, porque ali as pessoas têm a sua oportunidade de ter naquele dia uma comida, uma roupa, um banho, até ter a oportunidade de um trabalho. Eu acho que já foi dito nessa tribuna que realmente os que vêm de fora tentar e não conseguir, até conseguir ser dada a oportunidade, eu acho que abrange uma questão de humanidade, não apenas de espiritualidade ou desta ou daquela igreja, mas sim de humanidade. Agora, quando a pessoa ela quer ficar um dia, uma semana e ela não quer nem procurar um trabalho, aí fica difícil, né? Mas eu acho que nós sempre que encontramos uma pessoa, a gente dá um encaminhamento. Foi citado aqui, Casa de Passagem, Centro Pop. A vinda do secretário vai confirmar essas informações e eu penso que essas são as informações que deverão ser dadas às pessoas que não conhecem. Agora, aquelas que conhecem preferem ficar ali no sinal ou em outros locais pedindo. Outro dia eu presenciei uma família, imagino ser o pai, a mãe e uma criança. E na hora eu até fiz uma ligação ao secretário. Ele assim, esses aí já são de carteirinha, a gente dá a oportunidade, eles ficam e voltam para o mesmo ponto. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não vendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Indicação 61/2022, autoria vereador Daniel Frederico Antunes. Repintura das faixas de pedestre localizadas nos cruzamentos das ruas Germano Magrin e Agrimensor Cassimiro Miglioli e Germano Magrin Palamed Miglioli, Centro. Indicação 62/2022, de autoria do Daniel Frederico Antunes, instalação de placas indicativas de mão dupla na rua Germano Magrin, bem como de placas denominativas nos cruzamentos dessas vias, com Agrimensor Cassimiro Miglioli e Palamed Miglioli, Centro. Requerimento número 22/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre a colocação de abrigos de ônibus na rua Henrique Mesares, localizada no loteamento Sequinel, bairro San Defende, de acordo com o memorando interno número 441/2021, em anexo, enviado como resposta ao requerimento número 160, de 19 de março de 2021. Foi realizada a vistoria no local e a instalação seria feita após o processo licitatório para aquisição de materiais, que está em andamento. Com base nisso, pergunta-se se já foi licitado e a previsão de instalação. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 23... Aprovado por unanimidade. Desculpa, presidente. Requerimento 2322, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requer-se à mesa ouvir do plenário, de forma regimental, a realização de audiência pública mista, presencial e online, devido às restrições legais, com a finalidade de discutir e debater políticas públicas sobre o consumo de bebidas alcoólicas em suas consequências. Tal audiência pública mista realizar-se-á no dia 2 de março de 2022, quarta-feira, às 19 horas, com a participação de especialistas no assunto e sociedade, realizada através do sistema e ferramentas de internet da Câmara Municipal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 24/2022, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando quando serão reconstruídas as calçadas em toda a extensão da rua Raimundo Pickler, danificadas com a obra de recuperação das camadas asfálticas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 25/2022, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de recuperação com lajotas da rua Edilson Manente, localizadas no bairro Vozocris, distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 26/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se há projeto de pavimentação asfáltica ou lajota das ruas Amable Milanês Sônego, Benedito Narciso da Rocha, Severino Pereira da Silva, localizadas no bairro Santo Antônio. Em caso afirmativo, que seja informada a data de início e término das obras. Já em caso negativo, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 27/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa se existe projeto de execução imediata de pavimentação asfáltica da rua Bem-vindo Gustavo da Luz, loteamento Bosque do Repouso, bairro Ana Maria,
Questiono também se há previsão para completar e estender a pavimentação asfáltica da rua Antônio Bongiolo até o final da via, loteamento Bosque do Repouso, bairro Ana Maria. E em sendo negativas respostas, existe alguma previsão para pavimentação com asfalto das respectivas vias? O requerimento está em discussão. Com a palavra, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 28/2022, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a data de reconstrução das faixas elevadas localizadas na rua Raimundo Pickler, bairro São Luís, de frente à Escola Padre Ludovico Cóculo, proporcionando, assim, maior segurança aos estudantes, professores, funcionários e comunidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio. Então, senhora presidente, o requerimento 2420/2022, ele está relacionado o requerimento 28/2022. Qual seria a nossa maior preocupação? O Poder Executivo fez um excelente trabalho de revitalização naquela rua Raimundo Pickler, por sinal ficou muito bom, mas ali é onde está sendo desviado todo o trânsito da rodovia Luiz Rosso, devido às obras do binário. Então, ali a gente tem a Igreja Católica, a Escola Ludovico Cóculo, e com a volta das aulas, as crianças, infelizmente, elas têm que vir por cima do asfalto. Então, ali já tínhamos a faixa elevada, tínhamos o quebra-mola, mas felizmente não, porque a revitalização daquela rua ali era muito importante para esse desvio, mas agora acabou ficando perigoso. Então, a gente pede ao Poder Executivo que dê uma olhada com carinho ali, porque está muito perigoso aquela situação. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 63/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Substituição de lâmpadas de diversos postes de iluminação pública localizados na Avenida João Ronque, na rua Zelinda Ugione, bairro Liberdade. Indicação 64, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Melhorias nas bocas de lobo e também em toda a extensão da travessia da rua Ivo Colombo, de frente ao imóvel 416, bairro Nossa Senhora do Carmo. E indicação 65/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, substituição de lâmpadas no poste de iluminação pública localizados na rua Fioravante Pazini, bairro San Defende. Indicação número 66/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, substituição de lâmpadas no poste de iluminação pública localizado na rua Roberto Burli Max, bairro Ceará. Indicação 67, autora vereadora Giovana Vitor Mondardo, substituição de lâmpada no poste de iluminação pública localizado na rua Sebastião Humberto Pierini, bairro Operária Nova. Indicação 68/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, instalação de placa indicativa com o nome e CEP das ruas Lindolfo Meira, Joana dos Santos Figueiredo, Jair Tavares, Antônio Nardal Goulart e Antônio José Miranda, localizadas no bairro Mineira Nova.
Indicação 69/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondado, limpeza no parque e no campo de esportes do bairro Monte Castelo. Indicação 70/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondado, substituição de lâmpadas do poste de iluminação pública localizado na rua Joana dos Santos Figueiredo, de frente ao imóvel número 64, bairro Mineira Nova. Indicação 71/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondado, substituição de lâmpadas do poste de iluminação pública, localizados na rua Fernando Zanata, bairro Jardim Angélica. Indicação 72, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondado, substituição de lâmpadas do poste de iluminação pública localizado na rua Antônio de Luca, próximo ao Instituto Médico São Lucas, bairro Pio Correia. Requerimento número 29/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, e envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há possibilidade de efetuar melhorias na iluminação pública ao longo da rua Afonso Milanês, bairro San Defendi. Registramos e agradecemos a presença do nosso secretário de Educação, vereador Mídio D'Agostin, que passou aqui pela Câmara de Vereadores. Dizemos que o requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E indicação 73/2022, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondado, substituição de lâmpada do poste de iluminação pública localizado na rua São Carlos, bairro Santa Catarina. Indicação 74, autor, vereador José Paulo Ferrarese, patrulhamento e colocação de material adequado na rua Clair Ângelo Barbosa, localizados no bairro São Sebastião. Requerimento número 30/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de construção de um trevo alemão na rodovia Leonardo Bialeschi, de frente ao condomínio Bosque de Santa Clara, bairro Imigrante. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E indicação 75/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, reparo na pavimentação asfáltica da rua Henrique Lage, de frente ao número 734, bairro Centro. Indicação 76/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, construção de uma faixa elevada para travessia de pedestre em substituição à faixa existente, sinalização horizontal na rua Imigrante Meler, de frente ao número 695, bairro Pinheirinho. Requerimento 31/2022, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe plano de estudo para revitalização da capa asfáltica, assim como da troca de toda a iluminação dos postes públicos da rua Defende Casa Grande, no trecho que compreende ao antigo City Club até o supermercado P&G, até o início da Avenida Gabriel Zanetti. Se a resposta for positiva, qual o prazo estipulado para o início das obras? Se a resposta for negativa, existe a possibilidade de criação de um projeto para a realização dos serviços citados? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Obadias Benones. Dá um sorriso, Toninho, por favor. Obrigado. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu trago esse requerimento aqui para casa. É uma avenida muito importante, um trecho muito importante. Inclusive, acredito que no ano passado alguém já levantou essa bandeira aqui, trouxe esse tema para ser colocado aqui, para ser debatido. Só para localizar aqui aqueles que estão em casa nos acompanhando, a Defende Casa Grande é aquela que você sai do antigo City Club, que hoje é o supermercado PG, e você vai até a descida da antiga Chile. Aquela que você vai descer. Esse
pequeno trecho ele é muito importante. É um dos acessos que nós temos para tanto a região central, como também quem vem da via rápida. Então ali é um gargalo grande de trânsito, que já é um outro tema. Mas a questão ali, a capa asfáltica está terrível, e a questão da iluminação. Manuel Rosengue, vereador, muitos pais, muitas crianças, eu vejo ali, eu passo, não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias por aquela avenida, por aquele trecho ali. Então muitos pais passam ali, tem uma escolinha logo mais na frente, não tem o calçamento devido, está muito danificado aquele calçamento. À noite, muitas senhoras, mulheres, vêm do Parque das Nações, que moram ali naquela região, e vêm já num horário já noturno, e passam por ali, e é escuro, é até perigoso. Então eu faço esse requerimento para o Poder Público, a Secretaria de Obras, dar uma olhadinha com carinho, com muita atenção para esse pequeno trecho. Ali dá para fazer até uma questão, porque é bonito o cenário ali. Se você observar, passa ali e começa a observar. É um cenário de muitas árvores. Dá até para criar algum projeto ali referente a isso. Porque é um ambiente sensacional, mas precisa de um investimento e um olhar com muita atenção do Poder Público. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 32/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há planejamento para substituição de lâmpadas da Praça Antônio Assis Gonçalves, bairro Pinheirinho, por iluminação de LED. Se existe a possibilidade, quando serão trocadas? E, em caso negativo, explicar o motivo. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Jair Alexandre. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, fiz este requerimento até porque meu gabinete foi procurado por alguns moradores dali. Essa praça é a praça principal do Pinheirinho ali, fica ao lado do trilho. E por estar no lado do trilho, essa praça é ocupada durante a noite, principalmente à noite, mas até durante o dia também, por dependentes químicos. E ali a gente sabe que essa praça tem a academia ao ar livre, tem o parquinho para as crianças, mas as crianças não frequentam, até porque ali, quem frequenta ali é os dependentes químicos. Então eu estou solicitando isso, a iluminação de LED, até porque a iluminação que tem ali, senhora presidente, é bem precária, né? Lâmpadas antigas ainda, amarela. Então a gente quer colocar e trazer uma iluminação melhor para essa praça, né? E até eu queria fazer uma questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, a minha questão de ordem é, primeiro, se há possibilidade de cercar a praça ali, como é feito em outras praças, né? Essa era a minha questão de ordem. Atendido de plano, senhor presidente. Senhor vereador, aliás. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, as matérias pendentes serão apreciadas na próxima sessão em 15/2/2022. Dá para colocar... Existe algum vereador que queira discutir este requerimento? Então, vamos colocar em votação para amanhã. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, as próximas matérias será amanhã. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Qual é que é o primeiro? Então.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 38/21, de autoria do vereador Manuel Rosende, que institui a Semana Municipal de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, TEA, no calendário oficial do município de eventos e datas comemorativas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As condições de obra e educação opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Fiscalização foi dispensado e o projeto foi incluído na ordem do dia, em conformidade com o artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador autor Manuel Roseng. O senhor dispõe de 10 minutos. Papagaio fala tudo. Senhor presidente, é apenas para fazer uma retificação aí. O projeto, ele é da comissão, aliás, da Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental. Obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação, o projeto. Presidente não vota, artigo 1573. Não faz confusão. Não é de... Falta o voto do vereador. Do vereador autor. Você não vai votar, autor? Travado o sistema. Ele tem dúvida. Ele tem dúvida. Vota não. Se abstém, ó. Se abstém, ele ainda vota. O projeto foi aprovado por unanimidade. Votação encerrada, né? O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL número 117/21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, que institui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Criciúma, o Setembro Dourado. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras e Educação opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Fiscalização foi dispensado e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador autor Paulo Ferrarese. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos acompanham aqui nessa casa, também pelas redes sociais, nossos cumprimentos. Esse projeto 117/2021, projeto que foi discutido com a Casa Guido, que faz um trabalho excelente na nossa cidade, para o seu presidente Rogério Campos, a Viviane Offerman, que é responsável pela captação de recursos, a doutora Adalisa, do Hospital São José, setor de Unacom Infantil, doutor Leon Iotti, diretor clínico do Hospital Santa Catarina, Secretaria de Saúde, através da secretária Célio Casagrande, a qual gostaria de agradecer a todos pelo apoio. Gostaria de agradecer a todos os vereadores também pelas comissões, pela Comissão de Fiscalização que concedeu a estar esse projeto hoje na pauta, porque na quarta-feira me licencio por 30 dias, onde o Amaral
o vereador Amaral, suplente Amaral, deve assumir. Então, agradeço por estar votando no dia de hoje esse projeto. Esse projeto é um projeto Setembro Dourado. Dourado, é claro que é um projeto que as entidades da nossa cidade, Secretaria de Saúde, hospitais, unidade de saúde do nosso município, pode-se fazer uma campanha no setembro, prevenindo. A prevenção é fundamental no câncer infantil. Então, isso, os conhecedores, os médicos que conhecem bem os problemas dos nossos pequenos, incentivaram nós a encaminhar esse projeto, porque é necessário que todos nós, em especial a Câmara de Vereadores, que no ano passado, senhora presidente, o presidente Arleu, oportunizou, né, por vários temas, né, sendo discutido nessa casa, colocando, como diz, uma mensagem antes da sessão também. Acredito que a senhora também, a mesa diretora, vai optar e vai fazer também esse trabalho, vai ajudar muito na prevenção do câncer infantil na nossa cidade. É isso, senhora presidente, muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem discutir, está em votação. O presidente não vota, está liberado o placar. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 15 de 2 de 2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.